mais uma vez, bem-vindos ao segundo episódio da nossa formação de professores da Casa Fiat de Cultura, que a gente está tratando do tema colecionismo e acervos de arte. Eu sou Flávia Salvador, sou artista plástica e trabalho já há algum tempo na Casa Fiat de Cultura como educadora. Eu vou fazer minha audiodescrição e a audiodescrição do Luiz, que está nos acompanhando, fazendo a tradução em Libras. Eu sou uma mulher branca de cabelos curtos, com óculos de grau, esqueci o nome disso, com a armação bege e marrom. Estou usando brinquinhos mais ou menos coladinhos na orelha, uso batom vermelho, estou com uma blusa preta, a parede ao fundo, atrás de mim, é branca. E o Luiz é um rapaz jovem, branco, usa óculos de armação preta, de metal, tá com uma camisa preta, atrás dele tem uma cortina clara. Então, a gente terminou o episódio passado pensando um pouco sobre o que a gente tem a ver com os acervos de arte que estão institucionalizados. E daí, se esses acervos estão institucionalizados, e daí, o que tem nesse acervo? É um pouco a atitude meio que geral de gente. De certa maneira, a gente nunca pensa, nunca parou para pensar o que tem um acervo de arte de uma instituição museal pública. E eu vou falar novamente, quando eu estiver falando de acervo aqui, eu estou falando de acervo institucionalizado em instituições, de maneira geral, públicas. E agora, especialmente, de instituições que têm os seus acervos abertos ao acesso do público. Então, porque como eu falei no episódio anterior, um acervo ele pode estar constituído, estar organizado, mas dentro de um espaço, de uma instituição que não esteja com acesso livre ao público, que seja mais difícil do acesso ao público. Eu vou dar um exemplo. Hoje já não é assim mais, mas durante muito tempo, o Palácio da Liberdade aqui em Belo Horizonte era um acervo que fala muito da história de Minas Gerais, que é muito importante, que fala da história de Minas Gerais e de Belo Horizonte especialmente, de uma maneira que vai desde a arquitetura, a política, a usos e costumes da época, enfim, e até um bom tempo eles não estava, durante muito tempo, né, não era aberto à população. Depois ele passou a ter uma abertura muito pequena, então só alguns dias da semana, se eu não me engano, era só os domingos, ainda você ainda tinha que retirar um ingresso, tinha um número muito reduzido de pessoas que podiam acessar o palácio, até que ele foi criado um programa que eu acredito que venha a exemplificar a questão do interesse da coletividade, e ele hoje é um espaço que tem um acesso livre, com um horário um pouco mais reduzido de atendimento, mas que não cria tantas dificuldades para a população ter acesso. Por que eu estou falando isso? Porque quando você tem um espaço com essa importância, que você precisa ir somente aos domingos para poder conseguir acessá-lo, você está restringindo o acesso à população. Você pode estar impedindo que uma pessoa que, durante a semana, que mora muito longe da região do funcionário Savassi, que é a região onde está localizada, né, o Palácio da Liberdade, de repente uma pessoa mora muito distante dali, mas durante a semana ela está sempre passando por ali. Então, seria mais fácil que ela poderia entrar nesse espaço, ter acesso a esse acervo, que o próprio prédio é um acervo, durante a semana. Ao mesmo tempo, se tivesse acesso só em dias da semana, poderia ficar difícil, de repente, poderia impedir o acesso de turistas, por exemplo. Se for um número muito limitado, supondo que fosse, eu não sei quantos visitantes eram no primeiro momento, né, que começou a ter acesso, mas supondo que fosse 100 visitantes,
E desses 100, se de repente, depois que passou o número 100, ainda tivesse um grande grupo de turistas que está vindo conhecer a cidade, conhecer a história de Belo Horizonte e não consegue acessar. Então, seria, de alguma maneira, você estaria impedindo o acesso a um acervo público. Isso é só uma exemplificação. Mas a gente está falando de acervos constituídos basicamente de arte. Quando você pensa nesse acesso, você está pensando sobre democratização, sobre as relações que a gente pode constituir com esses acervos. Então, quando você tem acesso a esse acervo, não necessariamente a democratização, não necessariamente ela vai provocar uma relação, ela vai provocar uma apropriação. E ainda é interessante, porque tem outra, da apropriação ainda pode vir uma segunda palavra da relação do espectador com as peças desse acervo, que é a identificação. Isso é um campo que a gente precisa tratar, não no sentido de questionar, de criar intrigas, não, mas para a gente pensar se esses acervos eles estão tratando de assuntos que interessam a gente como sociedade, se esses acervos estão sendo abordados de maneira que tenham relevância para a nossa coletividade. E aí, se a gente for pegar o Palácio da Liberdade como exemplo, é um acervo que tem uma importância para o Belo Horizontino imensa, porque ele conta a história da cidade. Belo Horizonte é uma cidade que foi planejada, que foi construída com um objetivo e um objetivo até muito político, de um momento muito político. Então, ela tem fatores, é isso, a própria história de Belo Horizonte, as coisas que aconteceram, os usos e costumes que foram transformando, como que a cidade se desenvolve, pode ser falado, pode ser abordado através de um acervo como esse. Não necessariamente somente pelos objetos que estão ali, mas por como esses objetos estariam sendo abordados, talvez numa curadoria. E daí, voltando para acervos museais, vamos pensar o seguinte: se eu frequento um espaço que tem um acervo, o que esse acervo, o que essas obras falam para mim? Eu consigo me apropriar dos significados que essa coleção, que essa apresentação tá dando? Daí vem uma coisa que é muito importante: qual a abordagem que vai ser feita desses acervos públicos? Eu estou falando no caso dos públicos. Os acervos públicos, eles deveriam tratar de abordagens que são de interesse da população. Porque aí essa apropriação ela acontece de uma maneira muito mais natural, muito mais fluida. E dependendo de como essa apropriação acontece, ela pode gerar a identificação. Eu vou dar um exemplo vamos pensar aqui. Vou dar um exemplo que está na própria Casa Fiat de Cultura. É de uma obra específica, uma obra que era uma obra, ela nasceu como uma encomenda de um banco. Esse banco foi estatizado, ou ele era estatal, se eu não me engano, mas era um acervo que a população não tinha acesso, enquanto ele estava na sede do banco. Quando criou-se o Palácio dos Despachos, que hoje é a sede da Casa Fiat de Cultura, essa obra passou a estar em acesso à população. Só que sem abordagem de importância social, sem abordagem de qual é o interesse da coletividade, o interesse público para esta obra. Esta obra é o painel Civilização Mineira do Portinari, que fica no hall de entrada da Casa Fiat de Cultura. Ele permanece no local que ele estava originalmente, quando o Palácio dos Despachos funcionava, como o Palácio dos Despachos. Hoje,
sendo Casa Fiat de Cultura, ele está no mesmo lugar, porque não poderia ser retirado, porque todo o prédio é um prédio tombado, então as características originais têm que ser mantidas, mas a abordagem que é feita sobre esse painel hoje é completamente diferente. O painel de Portinari hoje, ele é um instrumento para a gente falar da construção de Belo Horizonte, do passado da capital mineira, dos ideais que motivaram a construção da capital mineira e do que se imaginava que seria a capital mineira. E aí, problematizações podem ser levantadas. Então, assim, a abordagem de hoje para esse painel, ela tenta, o objetivo dela é que ela tenha relevância para a população, que ela tenha relevância para quem frequenta o espaço da Casa Fiat. Mas para ela gerar uma identificação, a gente tem que contar, a gente tem que falar, tem que abordar a história de Belo Horizonte, das pessoas que estavam aqui antes de Belo Horizonte existir, do que significa cada aspecto da obra para falar sobre um sonho de uma cidade melhor, para falar da população que vai habitar essa cidade e para a gente perceber que a gente é parte dessa cidade. Isso falando de uma questão local. E é interessante que quando a gente conta nas experiências que a gente já teve com escolas, especialmente escolas de Belo Horizonte, quando a gente conta a história de Belo Horizonte, de como que foi constituído, dos valores que estão presentes ali, das histórias das pessoas que moravam no Arraial do Curral del Rei, que era o espaço que existia, né, que era a cidadezinha que existia antes de Belo Horizonte ser constituída, a abordagem e a identificação com aquela peça muda completamente. Completamente. As pessoas saem com outra forma de ver aquele painel. Então, assim, apropriar e identificação são conceitos que são muito importantes quando a gente vai falar de acervos e coleções públicas, porque ele necessariamente precisa ter esse aspecto de interesse público. Tá, acho que estava... Daí eu vou fazer algumas perguntas para a gente começar a pensar sobre uma atividade e vou dar alguns exemplos, né? Eu já tinha falado do MASP no primeiro episódio, que o MASP ele surge ele é até um caso muito atípico, porque ele não necessariamente é constituído por uma coleção particular, mas ele surge de uma coleção particular e depois, como um especialista, ele ganha essa dimensão de uma coleção que está visando, de uma coleção não, né, de acervo, né, de um espaço museal que amplia o seu acervo para abarcar esse interesse maior da coletividade. Nem é exatamente só o interesse público, mas o interesse da coletividade. E como eu falei, né, o MASP ele nasce de uma coleção que era do Assis Chateaubriand, que era o Mecenas. Então, é um exemplo de uma coleção que foi institucionalizada e que teve um outro caminho, que a institucionalização dessa coleção não significou que essa coleção ficaria reproduzindo só os valores do Assis Chateaubriand eternamente. Muito pelo contrário, com a presença de um especialista, essa coleção foi ampliada, tornou-se um acervo e passou a abarcar outros interesses, ampliou esses interesses para a população de uma maneira muito significativa, tanto que é um dos maiores museus do Brasil, né? E aí um outro museu, que é um exemplo de uma coleção particular que foi institucionalizada, é o o Centro de Memória da Usiminas. Esse é muito interessante como que ele acontece. Surge justamente de uma instituição, não de um indivíduo, que começa a comprar obras de arte e vão criando um acervo meio que sem querer, mas vão colecionando obras. Acaba sendo uma coleção por quê? Porque são obras que, de maneira geral, tratam de artistas contemporâneos e modernos.
Então, tem um fio condutor e uma presença muito grande de artistas mineiros. Essa coleção, ela é institucionalizada, mas para uma instituição privada, como eu tinha falado, nem toda institucionalização vai ser uma institucionalização pública, ela pode ser uma institucionalização privada, mas que foi criada justamente para dar amplo acesso à população a essa coleção. E aí eu vou falar um outro exemplo de coleção particular, de um colecionador particular com seus critérios próprios. Aliás, era um colecionador de várias coleções, que acaba institucionalizando uma coleção e que dá origem a um museu, é o Museu de Artes e Ofícios. E é muito interessante porque eu quis citar esse Museu de Artes e Ofícios porque, ainda que seja um museu de uma coleção privada, seja privado esse museu, ele está num espaço que é público, que é uma característica de vários museus em Belo Horizonte, um prédio público que recebe uma instituição privada, que vai trazer coleções que são de importância e de interesse público. E que, na verdade, essa coleção só está nesse prédio porque é de interesse público. E essa é muito peculiar porque ela registra ofícios, não todos, óbvio que não, mas ofícios e fazeres artísticos e de artífices de tempos passados. Então, assim, de muitos ofícios, de muitos fazeres, de muitas profissões que hoje nem existem mais. Então, sem querer, esse colecionador, ele fez um registro histórico, ou talvez com essa intenção, né? Isso daí é uma peculiaridade dele. Mas talvez ele não imaginasse o quão importante é, pensando nos dias de hoje, no contexto de 2024, o que nós temos de tecnologia, como a nossa sociedade avançou tecnologicamente em termos digitais, talvez ele não imaginasse como que seria relevante a existência desse acervo. Porque se a gente quer falar sobre essas profissões, sobre esses ofícios do passado, a gente pode ter uma aula mostrando, ao invés de ficar só numa abordagem a partir de fotos dentro de sala de aula, né? Dá para fazer uma aula de vivência, né? Vivenciar uma aula. E aí, voltando lá para as coleções institucionalizadas, mas que às vezes que se tornam públicas, e para essas instituições museais que não são públicas, ou seja, as instituições públicas e privadas, o que os colecionadores registram? Eles registram a história. Eles são agentes, promotores, agentes que têm na mão o registro da história. Isso para poder pensar com os alunos, né, gente? E é para problematizar mesmo, que é para dar um nozinho na cabeça deles, para eles perceberem que se os colecionadores são agentes da história, a gente tem que desmistificar a figura do colecionador como uma pessoa que tem recurso financeiro e, de repente, se pensar como um possível colecionador. O interesse individual, ele pode ser harmonizado com o coletivo na constituição de uma coleção? Quando você está começando uma coleção, vamos dar um exemplo mesmo, o Museu de Artes e Ofícios. É um interesse individual. E será que ele foi harmonizado? Essa coleção foi harmonizada com o interesse coletivo? E aí, mais uma vez, a gente fala, depende de como que está sendo abordado. Depende de como que essa instituição está abordando essa coleção, né? Acho que tudo depende de como que a gente aborda, como que a gente trata, né? E os acervos públicos, eles contam a história? Será?
Vamos pensar, hipoteticamente, eu não vou citar nenhuma instituição, porque acho que não tem necessidade de entrar nesse campo, mas vamos imaginar um, um museu, que ele é público, mas que ele foi construído para contar a história de um. Vou dar um exemplo supondo, é uma suposição. Vamos supor que no pós-Revolução Russa fosse criado um museu que foi criado para contar a vitória da Revolução Russa. E que nesse museu não tem nenhuma obra de arte que mostra a dificuldade, a fome, que mostra o quanto que a população sofreu na época da Revolução. Estou falando de uma coisa muito distante, muito fora da nossa realidade, para não parecer que está sendo abordado alguma coisa política, porque não é. É só para pensar. Os museus, ou melhor, os acervos públicos, eles contam a história? Qual história? Com quais critérios? Então, assim, pode haver registros que falem da história sem problema nenhum, mas como esses registros vão ser abordados, como eles vão ser tratados, é que vai determinar se eles estão contando a história ou se eles estão contando uma história escolhida por alguém. Então, não quer dizer, isso é para poder levantar, problematizar o seguinte, que o fato de ser uma coleção particular não significa que ela não possa revelar, contar a história. E não quer dizer que por ser uma coleção pública ou um acervo público, que ele conte a história da população, né? Até porque a história é uma coisa viva que vai sempre depender da documentação, da análise, das abordagens dos historiadores e de como que a gente aprende ela, né? Garantir o acesso é garantir a apropriação democrática das coleções pelo público? Tá vendo que a gente sempre cai na questão depende de como vai ser abordado? Como usufruir de coleções abertas ao público? Aí entra uma questão que usufruir de uma coleção, usufruir de acervos públicos, enfim, sejam públicos ou sejam privados, usufruir disso é um diálogo, é da abordagem que é feita pela instituição e de como que eu me relaciono com esses acervos, de como eu me relaciono com a abordagem feita. Então, é uma relação dialógica. Não é uma coisa que eu vou receber calado, sem reflexão. Daí entra a necessidade do senso crítico, da reflexão sobre o assunto. E mais uma vez, ter acesso às peças garantem identificação coletiva? Por fim, como construir acervos, no caso, principalmente acervos públicos, porque são os que a gente tem mais fácil acesso a cobrar o interesse, né, coletivo. Como construir acervos que tenham relevância para a coletividade? Mas aqui, peraí, vamos parar para pensar uma coisa? De repente, a gente pode construir um acervo que tem relevância para a coletividade. E aí? Por que não? Por que não fazer isso? Aí a gente passa para a nossa proposta de atividade que eu dei o nome de Cápsula do Tempo, porque Cápsula do Tempo é uma coisa que os alunos em geral adoram fazer. Mas eles adoram fazer normalmente só por guardar coisas que são importantes para si, por guardar coisas que são desse tempo, e a coisa da reflexão um pouco mais cuidadosa sobre o que está guardando, às vezes fica um pouquinho de lado. E aí, assim, eu acho que é uma proposta de atividade absolutamente interdisciplinar, e que é legal para pensar, eu acho ela muito necessária para que os alunos reflitam sobre
o quanto eles são agentes promotores de coletividade. E que eles entendam que construir essas coleções ou acervos pode ser uma ferramenta de construção do coletivo, de se entender como grupo, de se entender como sociedade, de se entender como um grupo que tem interesses comuns e que o objetivo principal é o bem-estar de todos, né? Então, o que propor com a cápsula do tempo e para a cápsula do tempo? Aí são provocações, propostas que estão colocadas, um pouco para poder acender essa reflexão. Lógico que dependendo da faixa etária, essas provocações vão precisar ser adaptadas, mas é justamente para ter um fio condutor, para eles entenderem que a cápsula do tempo não é simplesmente colocar lá um monte de objeto do tempo atual e oba-oba, daqui a 50 anos o povo abre essa cápsula do tempo. Não, essa cápsula do tempo, inclusive, vai ter uma diferença. Ela é uma coleção que ela vai mostrar um tempo, um espaço, mas vai estar aberta para ser consultada ou para instigar a consulta e o que está presente nela. Cápsula do tempo, no caso aqui, foi só mesmo para dar um nome que atisse, né, a participação. Então, daí, o que guardar nessa cápsula do tempo como grupo? E aí, propor uma discussão sobre os critérios que devem permear essas escolhas. O que é importante guardar, né? Seriam objetos típicos que refletam o contexto e os valores culturais? E por quê? Porque eles são simbólicos, porque eles nos representam, enfim, fazer com que os meninos cheguem às suas próprias respostas sempre, né? E por que guardar tais objetos como grupo? Produzir momentos de reflexão sobre o que é ser grupo, e criar provocações pertinentes ao grupo em relação a esses critérios que eles estão estabelecendo para o que é importante guardar. E aí, no que é importante guardar? Como eu falei, objetos típicos que reflitam o contexto, objetos que sejam representativos, e aí estou falando de objetos por quê? Porque as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender como arte vai ser arte popular, e arte popular não designa uma arte menor de forma nenhuma, ela é um reflexo de uma cultura, então, de repente, pode ter, dentre esses objetos, uma namoradeira, né, lá do Jequitinhonha, pensando em coisas que são representativas, né, de uma cultura. Ou então, no caso, assim, de um grupo, o bordado que minha mãe faz. Aí é engraçado porque a gente acha tão natural isso, é tão natural ver esses bordados, é tão natural ver essas namoradeiras, essas coisas, eu vou até falar sobre a mineiridade, né? E aí, quem for de outro estado, pense sobre sua própria cultura, seu próprio lugar. E a cultura, ela está repleta de expressões artísticas. É um canto, é uma dança. Então, vamos pensar lá no sul, né? É um canto, são as músicas das rodas gaúchas, das danças gaúchas. É um canto, como, por exemplo, os cantos dos interiores, né? Aí a gente pode pensar até lá no Recife, no maracatu. Olha só, é música, mas o maracatu também tem uma expressão estética, né? Que são as vestimentas, que é o vestuário, e ainda tem a representação cênica, que é todo o teatro que se apresenta. Então, assim, é refletir sobre o que os representa, quais objetos que podem compor essa coleção, essa cápsula, que vão refletir os valores culturais, e principalmente se eles querem
que isso seja refletido, que isso seja guardado. Não é a gente induzir aos alunos a perceber que isso é importante ser guardado. Porque hoje, muito provavelmente, a primeira coisa que eles vão pensar é um celular, que está certo, né? Porque daqui a 20 anos, como que será a comunicação? Mas não é um objeto artístico. Mas pode ter alguma coisa que era usada através do celular que representasse uma expressão artística. Daí a gente pode pensar nos games, né? Nos jogos que existem, que sim, tem arte neles. Produções artísticas locais, e aí quando eu falo produções artísticas locais, eu falo de toda a gama. Então vamos pensar. Vou dar um exemplo a partir de um artista que está na Piccolo Galeria, na Casa Fiat, que é o Conin. Conin é um fotógrafo, então, ó, uma expressão artística aí, fotógrafo, que fotografa o seu meio. E qual que é o meio dele? São as manifestações culturais, são os movimentos, são a vivência e o cotidiano da população preta da Zona Leste. E isso é muito legal porque ali vai ter dança, vai ter música, vai ter a expressão estética representada nas fotografias, os valores estéticos, vai ter os locais onde essas expressões são manifestadas, e nesses locais também está presente o grafite, que vai aparecer na fotografia, enfim, as produções artísticas locais. Quem produz poema, quem produz histórias em quadrinho, colocar ali para aquilo, para entender que criar uma coleção conscientemente, usando critérios que venham atender, que venham buscar o interesse coletivo, também é possível. É despertar neles a ideia e a consciência de que é possível você ser um agente que registre e que coloque nessas instituições aquilo que vai provocar a democratização, que vai provocar a apropriação e, especialmente, a identificação. Daí, continuando, o que seria importante? Marcos simbólicos, de repente, uma data que é muito importante. E o que eu acho essencial, que não é só colocar os objetos artísticos ou os objetos que representam algumas artes aleatoriamente, é guardar também informações sobre o contexto das escolhas e por que foram feitas essas escolhas. E dados sobre os objetos escolhidos, porque senão depois vai ser preciso uma pesquisa, e sem contar que você já evita equívocos de informação, né? Não vai precisar de uma pesquisa historiográfica e evita qualquer equívoco, né? Você vai estar garantindo que a mensagem que você está querendo passar vai ser alcançada. E aí, por quê, né? Simbologia, representação de eventos marcantes, representatividade coletiva e de demais razões levantadas pelo próprio grupo. A ideia da cápsula é justamente isso, é despertar neles o sentido de que eu posso ser esse agente de construção de coleções que são de interesse coletivo, mas também de fazê-los entender, de aprender a ter um olhar mais crítico quando chegam em acervos que não foram escolhidos por eles. E de repente, propor novas abordagens sobre esses acervos. Ou de ter uma outra visão sobre a abordagem que está sendo feita por esses acervos, né? Sair um pouco do básico, sair um pouco do óbvio, ou da anestesia de entra para 6 segundos em frente a cada uma das obras e se vai. Não, é poder ter um olhar mais crítico sobre esses acervos e o que esses acervos podem trazer para a gente como indivíduo e como coletividade.
E daí o objetivo da proposta, né, como eu já tinha falado, né, desenvolver o pensamento analítico sobre o tema, sobre espaços museais e suas funções, seus acervos e sua presença na sociedade, desenvolver pensamento analítico sobre o colecionismo, que ele pode ser uma ferramenta social, e o papel do indivíduo na construção de coleções e acervos. Desenvolver a capacidade de correlacionar o conceito de espaço museal com os anseios individuais e os anseios pertencentes a uma sociedade. E levar os alunos a perceberem que podem ser agentes ativos na construção dessas coleções, acervos e na abordagem dos que já existem, gerando pertencimento, apropriação, significados de instituições museais, sejam públicas ou sejam privadas. Então, era essa a proposta de atividade, o objetivo dessa formação de professores. Aqui tem as referências usadas, mas tem muito material. Tem alguns sites que são muito interessantes, sites do IBRAM, site do .gov, né, que tem acesso às instituições museais. Tem muitas revistas especializadas no assunto que, se quiser estudar, vale a pena. Ou seja, falta de onde buscar textos para refletir sobre isso não existe. É só a gente se apropriar também dessa informação para poder trazer para os alunos, né? Então é isso, gente. Ficando alguma dúvida, querendo saber mais, pode entrar em contato com o programa educativo da Casa Fiat de Cultura pelo e-mail ou pelo telefone. O e-mail, ele também é usado para agendamento de visitas de escolas, né? A gente recebe grupos escolares, estamos super abertos e queremos muito. Para saber da programação da Casa Fiat de Cultura, o que vai estar em cartaz, porque a Casa Fiat de Cultura é um centro cultural e não um museu. Então, como centro cultural, a gente trabalha essencialmente com acervos ou exposições que são de curta duração, duram entre 2 meses e meio, por aí. Então, sempre tem coisa nova para poder ser vista na Casa Fiat de Cultura, e essa programação pode ser conferida nas nossas redes sociais. E qualquer dúvida mais sobre alguma coisa relacionada à Casa Fiat de Cultura, é só acessar o nosso site. Então é isso, muitíssimo obrigada, até a próxima e tchau, tchau.